Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência de mais de um mês com a Creality K2 Plus e o sistema de múltiplos filamentos, o CFS. O que realmente muda com essa máquina, as vantagens, as pegadinhas e tudo o que você precisa saber antes de investir nessa gigante. Começando pelo tamanho. A K2 Plus tem uma área de impressão de 350 mm² e a mesma medida também no eixo Z, são 350 mm no eixo Z. É muita coisa, mas isso não significa que ela ocupa um baita espaço na sua bancada. Eu mesmo tive uma K1 Max antes dessa K2 Plus, e eu posso garantir que ela tem alguns centímetros a mais, nada muito exagerado, mas ela é bem grande e ela é bem pesada. Eu confesso que eu suei a camisa para trazer ela aqui para minha casa. Desde pegar a caixa na transportadora e colocar ela aqui no meu escritório, se eu tivesse a ajuda de alguém ia ser bem mais fácil. Então aqui vai nossa primeira dica. Antes de comprar, planeje bem o local onde ela vai ficar. Ventilação, acesso, estrutura da mesa principalmente. Tudo precisa estar pronto para você receber essa impressora. Principalmente o acesso na parte traseira da impressora e um lugarzinho a mais para você colocar o CFS com segurança caso você tenha que dar manutenção. Os fios do CFS são relativamente curtos. Mesmo que na caixa venha dois fios diferentes de tamanhos diferentes, é bom você se atentar a isso. Caso você coloque o fio mais curto, o CFS não vai muito longe além da impressora. Então ter uma mesinha do lado ou ter um espaço do lado para você colocar o CFS ajuda na hora de uma manutenção. Mas calma, não se assuste. Quando eu falo manutenção, não significa que é toda hora que você vai precisar acessar a parte traseira da máquina. Eu vou contar mais sobre isso um pouquinho mais à frente do vídeo. Agora, algo que me surpreendeu positivamente na K2 Plus é o silêncio. Digamos assim, não silêncio, mas ela é notavelmente mais silenciosa que a K1 Max que eu tive. A K1 Max em alta velocidade, com as ventoinhas ligadas e a tampa superior removida, caso você estivesse imprimindo em PLA, era muito barulhenta. Agora, a K2 é bem tranquila, você pode mantê-la totalmente fechada e ela tem um ruído até que suave. Isso se deve a um controle mais efetivo da temperatura interna dentro da impressora. Agora são dois ventiladores na parte traseira para extração do ar quente e dois para resfriar a mesa, um de cada lado. Acho que isso permitiu com que ela tivesse menos potência nessas ventoinhas e fizesse menos barulho no dia a dia. Em termos de qualidade, ela entrega o que promete. Impressões muito precisas, com ótimo acabamento e sem ghosting. A movimentação Core XY nesse tamanho impressiona, principalmente com a calibração certa. Dá para fazer peças grandes e com detalhes finos e resultados bastante consistentes. Nos meus testes aqui eu fiquei muito satisfeito com o que ela conseguiu fazer. E agora vamos falar do diferencial dessa impressora, o CFS, o famoso sistema de múltiplos filamentos. Ele permite até 4 cores ou materiais diferentes numa única impressão. E o melhor, funciona bem. A troca é automática, precisa e parece mágica. Literalmente parece mágica. Só tem um porém. A troca de cores leva tempo. E dependendo da quantidade de expurga ou purge para os íntimos, cada troca pode levar de 20 a 40 segundos. Ou seja, se o seu modelo tiver muitas trocas de cores, o tempo de impressão sobe bastante. Sim, sabemos que existem configurações para isso, e que melhoram muito esse tempo. Então, eu particularmente deixei o meu Creality Print, o fatiador, no padrão. Então ele está usando o padrão de expurga para cada cor. E o que, na minha humilde opinião, não mudou muito o tempo final de impressões coloridas. Impressão colorida, todo mundo sabe, é um pouco mais demorado, mas fica muito legal. O CFS, além de múltiplas cores, também consegue te garantir continuidade de filamento. Ou seja,
Se você colocar 2 ou mais rolos da mesma cor e do mesmo material, o CFS automaticamente já entende que se acabar um rolo, ele pode continuar com o outro. Eu comprovei isso e achei muito bacana. Pessoal, e muita atenção com filamentos quebradiços. Se o PLA estiver mal armazenado ou for de má qualidade, ele pode quebrar dentro do tubo e travar o sistema. Isso já aconteceu por aqui, infelizmente. Por isso, mantenha sempre os seus filamentos bem acondicionados, use sílica, use secadoras de filamentos e prefira materiais mais novos, filamentos que não estão guardados há muito tempo. Isso ajuda o CFS. Como eu disse, isso já aconteceu aqui, infelizmente. O filamento ele é cortado na base da extrusora, ou seja, o CFS, quando termina uma impressão ou vai trocar de cor, ele retrocede todo o filamento dentro do tubo PTFE, desde lá da ponta da extrusora até a ponta do rolo, ou seja, o filamento passeia bastante. Então, esse pedacinho, independente de onde ele ficar, ele vai dar erro na impressora e você vai ter que ir desmontando tubo de PTFE por tubo de PTFE até você achar onde está o pedacinho. Outra coisa bastante importante. O CFS não imprime TPU ou filamentos flexíveis em geral. Esses materiais não têm a rigidez para passar pelo sistema automático. Então, se você quiser imprimir TPU ou qualquer outro filamento flexível que seja, você vai precisar desconectar o CFS e alimentar ele direto pela extrusora. Inclusive, vem na caixa da impressora um porta-filamento, e um tubo PTFE só para ele. Logo de cara, eu fiz 2 upgrades que recomendo para todo mundo que for ter uma impressora como essa. O primeiro foi um Pulp Shooter. Ele direciona todo o material que é expurgado por uma janelinha que fica atrás da impressora para os lados. Isso é muito bom, porque mantém a sua mesa organizada e caso você não tenha muito acesso à traseira da impressora, como no meu caso, é mais útil para você manter a mesa limpa. O segundo upgrade, na verdade, foram 2. Um porta-sílica gigante e potinhos de sílica removíveis para o CFS. Eu me explico. Os potinhos removíveis para o CFS, eles vão onde o CFS tem já um porta-sílica para ajudar a secar os filamentos e manter a umidade dentro do CFS baixa. Aliás, o CFS tem um mostrador na frente que mostra a temperatura e a umidade dentro da câmera. É passivo, ambos são passivos, não existe um aquecedor ou um desumidificador lá dentro do CFS. E aí por isso eu fiz o segundo upgrade também. Um porta-sílica gigante. Ele vem dentro desse trilho, você cola ele atrás dos rolos, tem um espaço aqui certinho para ele. A pessoa que desenvolveu e desenhou fez as medidas exatas para colocar aqui dentro do CFS. Basta você comprar sílica avulsa e aí você consegue usar e deixar os filamentos bem secos. E você vai querer deixar os seus filamentos dentro do CFS bem secos, pois filamentos com umidade vão se tornar quebradiços e, como eu já disse, vão entupir os tubos PTFE. E aqui vai mais uma dica. Se você for deixar a impressora por muito tempo sem imprimir, eu recomendaria você tirar os rolos de dentro do CFS. Toda vez que você liga a impressora, o CFS faz o autoteste, ou seja, ele pega o rolo de filamento que está no primeiro slot, leva até próximo da garganta da cabeça de impressão e volta. Se o seu filamento por algum acaso ficou ressecado entre o tempo que você imprimiu da última vez e o momento que você ligou a impressora novamente, você vai ter uma quebra de filamento dentro do tubo do PTFE e vai te dar um trabalhinho para arrumar. Agora falando mais de software, mais precisamente sobre o fatiador, eu preferi usar o Creality Print. Depois dessas 2 últimas atualizações, ele tem se mostrado bastante estável e robusto.
inclusive com suporte nativo ao CFS. Quando eu digo nativo, dá para você baixar as configurações de cores e materiais que você deixou dentro do CFS para dentro do Creality Print e do projeto que você está trabalhando, o que fica mais fácil de você trabalhar com as cores que você tem disponível no CFS. O único problema que eu notei nessa última versão do Creality Print é que quando você utiliza o infill, ou recheio da peça, como preferir, em modo IA, ou seja, seria um infill variável por inteligência artificial, ele dá um bug no software e fecha. Acredito que até a hora desse vídeo sair, a Creality já tenha soltado uma nova versão e tenha corrigido esse problema. Assim espero, quero testar. Então, depois de um mês de uso intenso, eu posso dizer que a K2 Plus é uma das impressoras mais completas da Creality até agora. Qualquer problema que a impressora tenha, o sistema vai te dar um QR Code na tela, e usando o seu celular, ele vai te levar para uma wiki bem completa da Creality com dicas, vídeos, tabelas com códigos de erros e possíveis soluções para aquele problema que a impressora encontrou naquele momento. Eu confesso que eu estou me surpreendendo positivamente com essa impressora a cada dia que passa. Ela é bem intuitiva e bem fácil de ser montada. Não é nada plug and play, mas ela está chegando muito próximo. Acredito que para um iniciante e para um veterano da impressão 3D, ela se encaixe muito bem no seu workflow aí. E principalmente para quem está começando um workflow de impressão colorida ou já está no universo de impressão colorida, essa mesa de 35 centímetros ou 350 milímetros é muito legal. Você consegue colocar muitos objetos na mesa para você conseguir imprimir de uma vez. Vale salientar que eu adquiri essa impressora com o pessoal da Central Print 3D. O Gustavo e o Luan estão sempre à frente aí, trazendo sempre as novidades do mercado da impressão 3D para quem está querendo iniciar ou para quem já é veterano na impressão 3D e precisar de peça, precisar comprar impressora, filamentos ou até suporte técnico. Esses caras são feras. Então fica a dica aqui, Central Print 3D. Então é isso, pessoal. Se curtiu essa análise sincera da K2 Plus, deixa seu like, comenta alguma coisa aí. Se você quer que eu faça review de alguma outra impressora ou mostre algum outro processo dentro da impressão 3D ou alguma curiosidade que você tenha dentro da impressão 3D, pintura de action figure que eu também faço, pode deixar o seu comentário aqui, isso ajuda bastante. Valeu por assistir e até uma próxima.